dia, tudo em paz com você? Aqui é o pastor Rogério falando, estamos aqui para mais um Papo Reto e queremos falar hoje sobre alguma coisa interessante. Você já ouviu aquela expressão que diz assim, quem dá ao pobre, empresta a Deus? Pois é, não é bem assim que está escrito na Bíblia não, mas lá em Provérbios 19, 17 diz assim, quem se compadece do pobre ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. E a gente percebe aqui que isso significa de uma maneira muito clara, muito objetiva, que quando a necessidade do outro me toca, quando eu me sensibilizo com a necessidade do outro, eu estou, na verdade, me assemelhando ao próprio Deus que também se importa com aquela pessoa. Então aqui a gente observa que, de uma maneira muito clara, você se importar com o outro é você se importar com alguém com quem Deus se importa. E dessa maneira o favor de Deus é manifesto tanto àquele que é necessitado, quanto àquele que está com seu coração disposto para, em amor, poder abençoar o que está mais necessitado. E aqui nós percebemos como que uma tríade, não é? Nós percebemos Deus aí como a fonte da bênção, tanto para o necessitado, quanto para aquele que está disposto a abençoar. E nessa dinâmica de Deus, nós observamos que, na verdade, Ele é a fonte de todo o recurso de que nós precisamos. E Ele usa pessoas para suprir outras. De uma maneira muito clara, de uma maneira muito interessante, é assim que Deus faz. E o que é interessante observar é que o texto fala que aquele que se compadece do pobre, é aquele que tem compaixão. E alguém uma vez definiu que compaixão é você colocar os pés no sapato do outro. É você se colocar na situação do outro e então perceber e entender como essa pessoa precisa e deve ser tratada. E aquele que tem compaixão, ele é levado a agir, não é? De maneira que aquela pessoa seja suprida. E aí nós vemos então esse amor ao próximo, essa coisa de amar uns aos outros como a nós mesmos sendo praticada, e percebemos que enquanto fazemos isso, o próprio Deus é aquele que manifesta para com aquele que usa de compaixão, Deus manifesta a sua graça, para que essa pessoa continue tendo condições de exercer essa compaixão, essa misericórdia e abençoar aqueles que estão precisando. Note aqui que não há uma relação, de maneira alguma, uma relação de causa e efeito, como que se você se compadecendo do pobre, então Deus vai abençoar você, como se isso fosse uma coisa de interesse. Mas não, aquele que abre o seu coração em amor para ajudar o outro, esse também recebe de Deus as condições para continuar fazendo isso. É uma relação de graça, é uma relação onde as pessoas dão daquilo que elas têm recebido de forma abundante. E esse é o papo reto de hoje. E eu queria estimular você a fazer o mesmo. Não é? Você está sendo abençoado, você está aí recebendo muito de Deus. Compartilhe isso, tenha compaixão daqueles que estão mais necessitados. Nessa época de pandemia, muita gente está precisando. E nós temos que abrir o nosso coração para compartilhar o pouco que temos, para que ninguém tenha falta de nada. Fique com essa palavra no seu coração e eu te vejo no próximo Papo Reto. Que Deus te abençoe.